Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Nós vemos no Evangelho de hoje como que aqui um mestre da lei vai questionar Jesus sobre o maior mandamento, o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus ele vai como que trazer aquele mandamento lá da antiguidade, que está no livro de Deuteronômio, e ali vai dizer. E aqui nesse ensinamento do livro de Deuteronômio, ele é muito importante porque aqui ele traz várias circunstâncias importantíssimas para que nós possamos viver o verdadeiro mandamento do amor. Primeiramente, nós vemos que Jesus ele vai dizer: ouve, ó Israel, porque ele diz assim, o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? A primeira coisa é ouvir, porque nós precisamos aprender a ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus. Então nós precisamos cada vez mais, para fazer a vontade de Deus, para amar a Deus e ao próximo, nós precisamos primeiramente aprender a ouvir. E aprender a ouvir significa dedicar tempo de meditação da palavra. Quanto mais nós dedicamos tempos de meditação à palavra de Deus, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a vontade de Deus. Depois, Jesus ele diz: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, aqui nós vemos que é necessário que nós reconheçamos Deus como o único Deus, como o único Senhor da nossa vida. Porque se nós não reconhecemos Deus como o único Senhor da nossa vida, nós vamos começar a dividir o senhorio da nossa vida com as coisas de Deus e com as coisas do mundo, ou até com as nossas próprias vontades. Por isso que é importante esses dois elementos primeiros, que é ouvir e depois reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida. E é claro, o senhorio de Deus na nossa vida se reflete através da prática do mandamento. Por isso que depois Jesus ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Quando ele coloca esses 4 elementos, que nós vemos que aqui há uma coisa que está acrescentada, Porque se nós olharmos no texto do Deuteronômio, ali o termo entendimento ele não aparece, ele aparece somente ali, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas quando entra esse termo entendimento, aqui é como que se fosse uma explicação ou um complemento do termo alma. Por quê? Porque nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração. O que significa amar a Deus de todo o coração? É amar de toda convicção. Nós precisamos ser convictos em Deus, ter uma convicção de fé, porque sem a convicção de fé nós não conseguimos
amar verdadeiramente a Deus. Depois, nós precisamos aprender a amar de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou seja, de todo o nosso intelecto. Sermos capazes de amar a Deus através também do conhecimento, porque ninguém ama aquilo ou aquele que não conhece. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais nós conseguimos amar a Deus com o nosso intelecto, ou seja, quanto mais a gente forma a nossa consciência com o conhecimento de Deus, com a doutrina de Deus, mais nós conseguimos verdadeiramente dar esses passos, onde nós vamos cada vez mais aprendendo a discernir sobre aquilo que é essencial na nossa vida. E quando nós aprendemos a discernir o que é essencial na nossa vida, nós começamos realmente, se inclinar a cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E depois nós temos amar de toda a nossa força. O que significa isso? Amar com todo o nosso esforço. Porque uma vez que nós estamos convictos no nosso coração e no nosso intelecto, todas essas duas coisas, elas unidas, elas motivam a nossa vontade para agir segundo a nossa consciência, segundo a nossa convicção do coração. Por isso que amar de toda força é amar com todo esforço, com atitudes verdadeiras de amor. E depois Jesus ele faz um complemento, dizendo que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E ele vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não tem como amar o próximo se primeiro nós não nos amamos. E a obra do amor a si não é uma busca do bem próprio. O amor a si se reflete na capacidade de buscarmos a salvação, de correspondermos o chamado de Deus, nessa escuta e nesse senhorio que nós aprendemos a viver com o próprio Deus. Assim nós vamos aprendendo a nos amar, porque nós começamos a buscar a nossa salvação. E uma vez que nós buscamos a nossa salvação, nós também aprendemos a buscar a salvação dos nossos irmãos. É por isso que o amor a si primeiro é necessário para que nós possamos amar o próximo. Por isso que esses mandamentos eles estão como que unidos em si. Uma vez que a gente ama a Deus, uma vez que a gente ama a Deus e a gente vai se inclinando para amar, assim, nessa correspondência de amor a Deus, a gente começa a se amar, que é a própria manifestação, o esforço de amar a Deus é essa correspondência do amor a Deus, e aí isso manifesta o nosso amor próprio, não um amor egoísta, mas um amor de liberalidade, de generosidade. Assim também nós vamos cada vez mais buscando e entendendo que é necessário amar o próximo. E amar o próximo é buscar a salvação do próximo. Amar o próximo não é fazer tudo aquilo que o próximo quer, mas é fazer aquilo que ele precisa para a sua salvação. Por isso que aquele mestre da lei vai dizer a Jesus, na verdade é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos. Porque é assim a nossa vida, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira obra sagrada que nós podemos prestar neste mundo é sim a prática do amor. E quanto mais nós aprendermos a praticar o amor de Deus, mais nós aprenderemos a nos amar e amar ao próximo. Quando falta o amor ao próximo, é porque já está faltando a correspondência do amor a Deus. E quando falta o amor a Deus, é sinal que nós não estamos escutando a Deus e também não estamos colocando Deus como Senhor da nossa vida. Por isso que nós vemos nesse texto sagrado esse grande ensinamento para a nossa vida. Um ensinamento que nos chama a atenção sobre esta realidade fundamental que nós precisamos aprender a viver para que nós possamos nos sentir realizados, e, é claro, alimentar a nossa esperança
com o fim último da nossa vida, que é o reino dos céus. É assim que nós vamos trilhando esse caminho de peregrinação. É assim que nós vamos praticando, e aprendendo a amar e permitir também sermos amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.